gravar aqui como precaução. Vai que cai, né? Vou tentar postar essas que eu gravo e não a que o Meet grava. Porque eu não tenho como olhar 2 horas, 1 hora, 40 minutos de vídeo todo pra saber onde foi que caiu. Mas eu já assisti muitas aulas desse jeito também. Eu sei que é foda. Mas é o Google Meet que é bugado. Normalmente é quando bugar a apresentação. Não tem uma vez que tem algumas aulas que eu tenho que entrar e sair pra apresentação voltar. Normalmente quando a apresentação dá algum bug e ela não aparece. Mas agora tá. Vai dar certo. Vamos lá. O que a gente tem pra hoje? Nossa aula de hoje é a aula 21. O que a gente tem pra hoje? A gente vai olhar algumas propriedades. Das integrais definidas. A gente vai ver também o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo é quem diz como é que a gente calcula integral. E a gente vai ver também, vamos fazer uma revisão sobre primitiva. E aí a gente vai fazer a teoria sobre integrais indefinidas. Aí o que é que eu tô querendo? Hoje é aula 21. Aula 22 é aula de quarta. E aula 23 é aula de sexta. Eu vou repetir isso no final da aula, mas o que é que acontece? Muitas vezes, quando a gente está integrando, a gente não consegue integrar uma função de cara. Por exemplo, como é que eu contei pra vocês que a gente integrava de 0 até 1 de x ao quadrado, dx? O que era que a gente tinha que fazer? Alguém lembra? Encontrar a primitiva. Pronto, a gente tinha que encontrar a primitiva dessa função de dentro, né? Qual é a primitiva dessa função de dentro? Alguém se lembra? X ao cubo sobre 3. x3 sobre 3. Aplicado do 0 até 1. Aí, aplico primeiro no 1. Subtrai, eu aplico no de baixo, que é 1/3. Aí eu venho com uma certa pergunta para vocês. Essa função é muito fácil de achar a primitiva, né? Mas e agora se for uma função, por exemplo, como é que eu integro de 2 até 5 da função dx? 1 vezes dx. Alguém sabe qual é a primitiva de uma função constante? X. A constante é 0, né? Não. X A mais uma constante é constante. 1. Pode ser 0 também, qualquer número. É mais C, né? Aí o que acontece, né? Quem que eu derivo para ser 1? O x. Até falaram aí no fundo, não sei quem falou. X, qual é a derivada de x, dx? É 1. Então a integral de 1 é x, aplicado no intervalo 2, 5. Então isso aqui é simplesmente 5 menos 2. É essa subtração. Que dá 3. Ok. Essa função é fácil achar a primitiva. Agora, doutor, eu pedi para você para calcular de 0 até 3 da função x ao cubo vezes seno de x. Como é que tu faz? Não faz, né? Como é que faz uma coisa dessa? Vocês têm alguma ideia? Nada? Desculpa aí, professor, não entendi não como é. Ó, se a função for só x quadrado, tá de boa, né? Quem encontrar a primitiva dela é só usar a regra lá da primitiva. Mas se essa função for uma mistura, se for uma coisa desse tipo, como é que você vai calcular? Não tem uma primitiva direta lá na tabela para você olhar,
A primitiva do x ao cubo, vezes seno x, é tal. Não tem. Pois é, se fosse somando, né? Dava pra E tirar a se fosse primitiva de cada um. somando, dava bom, porque aí tu ia só olhar quem é a de cada um. Mas é multiplicando. Então, é natural que apareçam técnicas para integrar, certo? Existem, deixa eu pensar aqui, eu diria que tem 3 técnicas mesmo, fundamental, bala, que você tem que sair sabendo. E tem uma que ela é em situações bem específicas, a quarta, certo? Então, o que é que eu quero fazer? O livro de vocês, integral é no capítulo 5. No capítulo 6, ele já faz a aplicação de integral sem ensinar vocês a fazer as contas. Aí eu vou fazer as contas, certo? Eu vou dar o final do capítulo 5, eu vou pular para o capítulo 7, onde ele ensina as técnicas. E para mim é importante que vocês aprendam a fazer as integrais, fazer a conta. Como a gente não tem muito tempo, a aplicação fica para um cálculo 2, que é uma coisa que tem como fazer mais aplicações. Mas não adianta de nada vocês saber as aplicações e não saber fazer a conta. Então, o primordial é saber fazer a conta. Então, nessa aula eu quero passar 2 técnicas e nessa outra aula mais 2. Certo? Então, as técnicas de integração vão ser passadas nas aulas dessa semana que estão no YouTube. Quando eu chegar segunda-feira de novo, eu não vou nem querer saber quem foi que assistiu, quem foi que não assistiu. Eu já vou sair fazendo conta aqui, tacando as técnicas, certo? E vocês que corram atrás. Beleza? Então, essas 2 aulas, eu vou tentar gravar elas amanhã e postar as 2 quartas. Aí vocês ficam com um tempo para assistir. Vocês assistam essas 2 aulas, que são as 4 técnicas principais, assim, de integral, certo? Talvez eu fale mais alguma coisinha, uma ou outra, alguma observação. Mas, em suma, vão ser as 4 técnicas nessas aulas. Por quê? Porque, de acordo com o nosso calendário, próxima semana já é dia 15, né? Essa segunda que é um feriado, aliás. Então, a gente vai ter aula hoje, depois você vai ter aula no dia 17. Aí, o que eu quero fazer? Eu vou dar aula hoje aqui. Essas 2 aulas, do dia 10 e do dia 12, eu vou gravar para vocês assistirem. É sobre as técnicas de integração. Aula do dia 15, não tem aula dia 15, feriado. Aula dia 17, a gente vai voltar. Eu espero que vocês tenham assistido todas as técnicas de integração, praticado um pouco. E a gente vai ver como é que é as contas, certo? A gente vai ver onde é que se aplica. Eu vou trazer para vocês as contas, vou fazer as contas com vocês, certo? Essas aqui é para vocês aprenderem, essa aqui a gente vai ver como é que ficou o aprendizado de vocês. Nessa aula aqui a gente vai dar uma revisada sobre a aplicação da integral de fato, certo? Aplicação da integral, no dia 19. Aí no dia 22 a gente dá uma revisada de tudo, acrescenta mais alguma coisa e passa um trabalho. O trabalho fala na 4ª nota para vocês me entregar na 6ª, dia 26. Na realidade, nem sei se na 6ª, porque eu tenho que ver com o professor que dia que acaba o período, certo? Porque se for no dia 26, eu tenho que passar um trabalho na 6ª para vocês me entregar na 2ª. Quem ficar de prova final, a gente tem que se resolver aqui na 4ª, certo? Mas eu vou consultar o calendário direitinho e repasso as informações para vocês. O de imediato, hoje vai ter eu vou explicar muita coisa sobre muitas propriedades que vão salvar vocês em muitas contas. Aqui nessas 2 aulas vai ser para vocês verem as técnicas de integração, técnica mesmo, e praticar. Porque esse trabalho que eu vou fazer não vai ser poucas questões e não vai ser todas as questões fáceis, certo? E aí, o dia 15 não tem aula, dia 17 a gente vê como é que ficou vocês. E eu já tenho visto como é que tem o calendário. Então, a gente se programa para essa semana. No dia 17 a gente volta fazendo questões de integral, de resolvendo por qualquer jeito, certo? Então, bora lá, trabalhar. Vamos começar falando
das propriedades. A gente viu que a integral definida, ela era definida porque ele tinha um intervalo de integração. Quando a gente estava falando aqui, como é que integra isso? Isso aqui é um intervalo de integração, né? A gente está integrando do 0 até 1. Ou seja, a gente está calculando a área embaixo do gráfico x ao quadrado do 0 até 1. Mas, o que acontece? Existem algumas propriedades que vai lhe salvar nas contas. Ah, professor, eu estou integrando do 0 até 1, mas se eu integrar voltando do 1 até o 0, o que é que acontece? Certo? Aí vamos lá. Propriedade da integral definida. Se ela é definida, ela tem um intervalozinho, certo? Quando definimos a integral definida, implicitamente assumimos um intervalozinho lá, né? Aquele intervalo que a gente brincou, A, B, e depois a gente saiu quebrando ele em vários pedacinhos. E aí, observe que se invertemos A e B, então a variação, que a gente chamou de Tn menos Tn menos 1, ela fica invertida. Então eu vou pagar um sinal quando eu trocar esses índices, ou seja, a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx, ela é igual a menos a integral de 1 até 0 de x ao quadrado dx. A propriedade é essa. Às vezes, essa propriedade é para ajudar com o que está bem aqui mais na frente, certo? Já a gente chega nela. Mas é importante saber, não vai ser, por assim, tipo assim, eu estou integrando uma coisa negativa, só que eu não sei integrar ela na negativa. Aí eu troco os caras, boto um sinal para dentro, ela vira positiva e aí eu consigo fazer minhas contas. É esse tipo de salvação que essa propriedade te oferece, certo? E aí, essa outra propriedade é a seguinte, essa bem aqui, ela diz que se tu integrar de um ponto até ele mesmo, de 1 até 1 do x ao quadrado dx, isso aqui é zero. É lógico, porque quando a gente está no gráfico, a gente pega um gráfico lá e está calculando a área embaixo dele, através da integral. Mas a área é delimitada por um intervalo, certo? Do A até o B. Se o A e o B forem iguais, tu vai estar calculando a área dessa linha bem aqui. E uma linha não tem área, certo? Por isso que é zero. Beleza? Beleza. Beleza. Então, ó, se eu trocar as pontas, o intervalo de integração, eu pago um sinal, porque em vez de eu ir do A até B, eu estou indo do B até A e vice-versa. E se eu morrer no mesmo ponto, eu estou calculando a área de uma coisa que não tem área, que é uma linha, certo? Aí, essas propriedades, elas são diretamente amarradas àquelas propriedades de limite, certo? Vocês lembram daquelas propriedades de limite da soma? É exatamente isso aqui. Por quê? Porque a gente mostrou na aula passada que a integral, quer queira, quer não, ela é um limite. Aquele limite daquela soma de rima, que era o nome do cara lá, que inventou o cálculo, não sei o que, papapá, pipipê. Aí, como aquilo ali é um limite, as propriedades de limite vêm junto com ele. As propriedades de limite são bem básicas. A soma de o limite da soma é a soma dos limites. A subtração dos limites é o limite das subtrações. Quando eu multiplico um limite por uma constante, a constante sai. O mesmo acontece com a integral. Se eu integrar a soma, ela abre. Se eu multiplicar por uma função, a função pula fora. Certo? Se eu subtrair, ela abre também, de boa. Por exemplo, como a gente estava falando ali, não sei qual foi o que falou, não sei se foi o Miguel. Se eu integrar de 0 até 1, x ao quadrado vezes seno, eu não sei dx. Mas se eu trocar isso aqui por um mais, isso aqui vai abrir na integral de 0 até 1 do x ao quadrado dx, mais a integral do 0 até 1 do seno x dx. Isso aqui eu sei calcular. É só olhar a tabelinha das primitivas e tá lá, certo? Mesma coisa se for um menos. Então eu vou botar bem aqui de vermelho um menos, porque o menos acontece a mesma coisa. Certo? Aí o lance da constante é exatamente tipo assim. Normalmente a gente está calculando, eu vou botar outro exemplo, de 0 até 3, duas vezes o cosseno dx.
Aí, esse cara vem aqui pra frente, fica 2 vezes essa integral de 0 até 3 do cosseno. E aí a gente integra essa parada aqui carregando esse número do lado de fora. É simplesmente a propriedade do limite, que o número ele pula para frente do limite, certo? Essa primeira propriedade aqui foi o que a gente acabou de ver. A gente viu bem aqui, na situação que eu perguntei quem que eu derivava para dar 1, né? Quem que eu derivo para dar 1? X, né? Quem que eu derivo para dar 2? 2x. Quem que eu derivo para dar 3? 3x. Derivado de x é 1. Derivado de 2x é 2 vezes 1. Derivada de 3x é 3 vezes 1. Então, quando eu tiver a integral de um número c, dx, aqui, de a até b, essa integral é igual c vezes a menos b. b menos a. Desculpa. Aí, tipo, se for integral de 3 aplicada do 0 até o 10 dx. Aí isso aqui dá 3 vezes 10 menos 0, que é 30. Certo? Essas 4 propriedades estão diretamente amarradas às primitivas e aos limites. Certo? Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Não. Pronto. Agora, essa situação dessa propriedade aqui é uma situação tipo assim. É natural que, se eu tenho um gráfico, natural assim, né? É fácil a gente enxergar desenho. Se eu tenho um gráfico, aí aqui eu tenho um intervalo de A até B, aí eu tenho uma função lá. E ela continua. E aqui eu tenho um ponto C. E aqui eu tenho uma função. Quando eu pegar a área de baixo aqui, de A até B, isso aqui é a integral de A até B da função f de x dx. Beleza? E quando eu olhar para trocar de cor, para a área de B até C, isso aqui é a integral de B até C do f de x dx. Correto? É fácil ver, é fácil enxergar, é fácil se convencer que se eu somar esses dois caras, eu vou ter a área disso tudo. Vou pintar de vermelho agora. Vocês entendem isso? Se eu somar essas duas áreas, eu vou preencher todo esse localzão aqui embaixo do gráfico. Tudo bem? Só que esse cara aqui, ele é a integral do A até o C, de quem? Da função f de x dx. E qual é a propriedade? A propriedade é exatamente essa. Se eu integro do A até o B e depois do B até o C, eu posso juntar e emendar. É como se eu estivesse literalmente emendando esses intervalos. E aí eu tô olhando para a área de um todão, assim, um todo grandão. Que é a união dessas duas coisas, certo? Então, se eu tô lá integrando de 0 até 1 o seno, e depois dx, e aí aparece uma coisa tipo uma subtração menos a integral assim de seno de x dx. Não, deixa eu botar pronto assim. Aí o que é que eu vou fazer para juntar elas duas? Deixa eu escrever menor. É a integral de 0 até 1 do seno, não, de x3 dx menos a integral de 1 até 2 de x3 dx. Como é que eu vou resolver essa parada? Primeiro, eu vou usar a propriedade que eu descobri, que se eu trocar as extremidades,
eu troco de sinal, certo? Então vai ficar de 0 até 1, x3 dx, mais 1 até 2, x3 dx. Depois, eu vou usar a propriedade de emendar os intervalos. Então vai ficar de 0 até 2, x3 dx. Aí quem é a integral de x3? É x4 sobre 4. Aplicado em quem? O 0 até o 2. Isso aqui fica o quê? 2 ela vai dar 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 dividido por 4 é 4. Menos 0. Isso aqui é 4. Certo? Todo mundo pegou como é que usa as propriedades, combinando? Uhum. Beleza? Segue o jogo. Bola pra frente. Pronto, a gente tem algumas propriedades de comparação, certo? Deixa eu ver aqui. Então vamos avaliar o bicho. Algumas propriedades de comparação, que são bem lógicas, certo? Pela área ser um limite, ou pela integral ser uma área, não tem muito sentido a integral dar um número negativo. Vocês concordam comigo? Porque não existe área negativa, né? Eu não tenho uma área de uma televisão, da tela da televisão igual a menos 3, né? Eu não tenho uma área de uma parede igual a menos 2 metros quadrados. Então o ideal é que a função seja sempre positiva, a integral, né? Ela pode zerar. Aí a primeira propriedade é que se nossa função é sempre positiva e eu estou pegando um intervalo onde o a é menor que o b, então a integral é sempre positiva. Isso aqui é bem natural, por ela ser uma área, certo? Por ela ser uma área, certo? Ah, mas se a função for negativa, aí você vai ter uma situação especial que você vai ter que mexer no sinal dela. De algum jeito. De algum jeito, no meio das contas, as coisas vão se ajeitar, certo? Se eu tenho uma função maior do que a outra, o ideal é o seguinte. Deixa eu... Vou desenhar no mesmo... Tentar desenhar, né? Do mesmo tamanho. Se eu tenho bem aqui uma função f de x. Eu tenho bem aqui uma função g. Vocês enxergam que isso aqui é o eixo dos y, isso aqui é o eixo do x, eixo dos y. Vocês enxergam que a g ela é maior do que a f, correto? Ela está mais alta. Beleza? Sim? Não? Sim. Aí a gente vai pegar o mesmo intervalo, de A até B. De A até B. Pode ser de 0 até 2, pode ser de 1/2 até 20, pode ser. Aí o que acontece? Quando eu olhar para essa área aqui, ó, a integral da f de A até B é a área, esse pedacinho aqui, correto? Quando eu olhar para a área da G, é isso aqui. É fácil se convencer que essa área aqui, a integral da G, é bem maior do que a integral da F. Sim? Sim. Porque esse intervalo é o mesmo. Então essa largura é a mesma, certo? Então quem está mais alto, quem tem altura, ganha, não é não? Como se, entre aspas, fosse um retângulo. Vamos pensar naquelas somas inferiores e superiores. Esse retângulo aqui e esse retângulo aqui. Esse aqui é menor que esse, certo? Por causa da altura. Então é daí que vem essa propriedade aqui. As letras estão trocadas. Se eu tenho uma função f maior que uma função g, para o mesmo intervalo, as áreas são maiores, certo? A função maior tem uma área maior. Uma função menor tem uma área menor. Aí o que é a área? É a integral. Beleza? Beleza. Certo. Vou apagar aqui. Qual é o sentido dessa última aqui, da propriedade 8? É se você tem sua função sempre presa.
tipo assim, ó. Vou tentar desenhar bonito. Pronto. Aqui é o eixo do X, aqui é o eixo dos Y. Esse aqui é o pontinho Mzinho, esse aqui é o pontinho Mzão. A nossa função vai estar de preto. E aí, a função, ela é uma coisa que nunca supera o Mzão e nunca é menor do que o Mzinho. Ela está enganchada, ela está presa entre esses dois intervalos. Aí a gente vai tomar aqui o A e o B. O que é que a propriedade está te dizendo? Ela está te dizendo o seguinte. Olha, jovem, observe essa área. A área desse retângulo. A área desse retângulo é qual? É base, B menos A, vezes a altura. A altura é Mzinho. Certo? E observe também esse retângulo. A base também é B menos A. E a altura é Mzão. O que a propriedade está te dizendo? Que essa área... Ixi, vou botar a cor. Tudo bem. Essa areazinha é desse retângulozinho, M vezes BA. Essa área... Vou pintar de amarelo. Não, vai ficar ofuscando. Vou pintar de vermelho. Essa área aqui, ó. A área pintada em vermelho é desse retângulozão. Tudo bem? Uhum. Aí o que, é que a propriedade está te dizendo? Que a área da função, ou seja, a integral de A até B, que está de preto, ele nunca é menor do que o verde e nunca é maior do que o vermelho. É exatamente o que está aqui, ó. Essa área, ela não pode ser menor do que essa área em verde, que é esse carinha, e ela também não pode ser maior que a área em vermelho, que é esse carão. Esse carazãozão aí. É bem direto. Enxergando o desenho, apesar de ele estar poluído, dá pra você ver isso. Porque como ela tá presa, ela não pode passar nem pra baixo e a área ser menor, e nem pra cima e a área ser maior, certo? É isso que a propriedade está tentando te dizer. Que se eu tenho uma f de x enganchada entre dois números, eu pego um intervalo. Então, o retângulo, que é a área do retângulo menorzinho, que é essa, mzinho vezes b menos a, tá menor do que a integral, mas a integral também é menor do que a área do quadradozão, do retângulozão, que é mzão vezes b menos a. Todo mundo entendeu? Aqui, diferente de integral, a gente pode desenhar muito para poder enxergar as coisas. Ou, diferente de derivada. Em derivada, o desenho era um pouco mais complicado. Tudo bem aí? Posso continuar? Perguntas no chat? Tudo. Todo mundo entendendo? Boa noite, boa noite. Na próxima segunda vai ter aula, vai na feriado. Todo mundo comigo, né? Então, vamos lá. O teorema fundamental do cálculo. Ele é a fundamentação para a gente poder fazer as continhas do jeito que a gente está fazendo, usando primitivo, certo? Então, o que é isso? O teorema fundamental do cálculo, ele estabelece uma conexão entre o cálculo diferencial, derivadas, e o cálculo integrais. Textinho. Eu não vou ler isso aqui. Historinha, Newton, Leibniz. Ok. A primeira parte do teorema fundamental, ele é definido por uma equação, assim, que é a equação que garante que a integral existe, certo? Só que essa função, ela depende de x, e o x está indexado dentro do intervalo. Esse não é o tipo de situação que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com essa parte 2, certo?
o que ele está dizendo aqui na primeira parte do teorema. E se f for contínuo, então a função definida por g é contínua e derivável, certo? Ou seja, essa integral trabalha como a inversa de uma derivada. E ela existe, ela pode acontecer e tudo e tal, certo? Agora, a parte 2 é a parte que a gente vai usar para fazer nossas contas. Se f for contínua de A até B, então é só jogar na primitiva, do jeito que a gente está fazendo. Fzão de x, Fzão de x é primitiva da Fzinho de x. Então a gente calcula a primitiva e depois joga no intervalo, certo? Do jeito que a gente está fazendo. Por exemplo, quem é a integral de 0 a 2π da função menos seno de x dx. Quem que eu derivo para encontrar menos seno de x? Alguém lembra? Menos cosseno de x. Não. Cosseno não, de x. Cosseno sozinho. Fica cosseno de x aplicado de 0 até 2π. Quanto é o cosseno de 0? Isso aqui é igual ao cosseno de 2π menos o cosseno de 0. Quanto é que vai dar isso aqui? É Sabe? 1. É 1. Não. 2π vai dar... Vai dar 0 mesmo. Vai dar 0. Porque esses dois pontos estão no mesmo lugar. O 2π, ó. Quando eu olho para o círculo trigonométrico, aqui é o 0, aqui é o π sobre 2, aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2, e aqui é o 2π. Então quando eu olho para as retas, cosseno e seno, o cosseno de 0 é o mesmo cosseno de 2π, então estou só subtraindo dois números iguais, aí dá 0. Pronto, foco na parte 2 do teorema fundamental do cálculo, é o que a gente vai usar para fazer nossas contas, certo? De novo, vai ter conta que não vai ter primitiva nem pelo diabo? Vai. Mas isso aí é coisas para próximas aulas, porque é onde onde eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de integração, que é exatamente para facilitar essas continhas. Pronto. Vamos fazer alguns exemplos. Eu tinha deixado só o esquema aqui que eu escrevi depois. Vamos lá, vamos integrar a função. Não, já usei seno, já usei cosseno. Pronto. E aí? Alguém lembra quem é que a gente deriva para encontrar? Quem é a primitiva do alien? Quem é que a gente deriva para encontrar o alien? Opa, troquei aqui, ó, cara. A derivada do alien de x é 1 sobre x. Certo? Então a integral é essa integral, cancela essa derivada, em que o alien de x é a integral de 1 sobre x. Nesse pique. Vamos lá ver aqui uma função que a gente viu na aula na conteúdo de derivadas. Como é que fica isso aqui? Primeiro, a gente separa a soma. Depois, a gente encontra as primitivas e aplica o intervalo de integração. Vamos fazer uma coisa antes. Esse 3, ele é uma constante. Ele vai sair da integral. Então vai ficar 3 vezes
essa integral mais, certo? Isso aqui vai ficar 3 vezes. Qual é a primitiva de x ao quadrado? x3 sobre 3, a gente já olhou hoje. x3 sobre 3 aplicado no intervalo 2 até 1. A gente bota o intervalozinho assim. Mais, qual é a primitiva de 1? É o x. Aí você aplica o x de 2 até 1. Fica só 2 menos 1. Aí vamos lá. Isso aqui é igual a 3 vezes. Joga no 2, fica 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 sobre 3. E aplica no 1. Menos 1 sobre 3. Mais, aqui dá 1. Então fica como? Fica 3 vezes 7 sobre 3 mais 1. Isso aqui cancela e fica 8. 7 mais 1, 8. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Alguém não pegou algum passo? Alguém quer que eu repita? Eu não entendi daquele final ali por que aquele 2 vezes 1 virou só 1. Ela é um menos. Ah, sim. Pensei que era um múltiplo. E aí? É todo mundo aqui? De boa? Tem que pegar por parte, né, professor? Por enquanto, por enquanto, por enquanto. Bora lá, Pablo. Aqui, Pablo, eu vou pedir que... porque aqui tu precisa estar em dia com as primitivas, certo? Então vamos lá. Vamos usar algumas propriedades que a gente viu hoje para tentar resolver essa integral. A primeira propriedade que a gente vai usar é essa bem aqui da soma. Essa bem aqui. Se eu tenho uma integral de uma soma, essa soma se abre, certo? Então vamos lá. Eu abri a soma e aí fiquei essa primeira parte mais essa segunda parte, cada um com sua integral. Integral 2 até 1, 3x quadrado, dx, mais integral 2 até 1, 1 vezes dx. Beleza. Agora, a próxima propriedade é essa 3 bem aqui. Se eu tenho uma constante dentro da integral, ela vai sair exatamente para cá. Foi o que aconteceu com o 3, certo? O 3, ele veio para fora. O 3 veio para fora. Ficou só o x ao quadrado. Aí pronto. Agora, a partir daqui, a gente vai olhar para as primitivas. Quem é a primitiva do x ao quadrado? É x ao cubo sobre 3, certo? Aí, como ele está aplicado no intervalo, ele fica aplicado no intervalo de 2 até 1. Beleza. Aí a gente vai... Isso aqui é a aplicação direta do teorema fundamental do cálculo, certo? A derivada, a integral de 1 é x, certo? Aí eu vou... Deixa eu fazer aqui do mesmo jeito. Eu vou aplicar x de 2 até 1, certo? Aí isso aqui vai se desdobrar como? Primeiro, eu jogo no 2, aí boto o menos e jogo no 1. Fica 2 menos 1, certo? Aí beleza, vamos lá, prosseguir. Ficou 3, continua aqui quieto. Agora essa fração eu vou jogar no 2 primeiro. Vou jogar o 2 aqui, substituir no lugar do x. Aí substituir. 2 ao cubo é 8. Ficou 8 dividido por 3. Menos. O menos é da fórmula. Dessa fórmula. Certo? Menos. Aí você aplica o x igual a 1. 1 ao cubo é 1. Dividido por 3. Certo? Aí ficou o 3 lá fora, multiplicando 8 dividido por 3, menos 1 dividido por 3. Mais 1. Por que mais 1? Porque 2 menos 1 fica só 1. Certo? Beleza. Aí aqui ficou como? 3 vezes. Aqui dá 7 sobre 3 mais 1. Só que 3 vezes 7 sobre 3, você cancela o 3 e fica só 7. Mais 1, 8. E aí, Babo? Beleza, né? Agora foi. Vamos fazer outro exemplo aqui. Integral de 0 a π
π sobre 2 de seno de x mais 2 cosseno de x. Dx. De novo, vamos abrir as continhas nas propriedades. Primeiro, para soma. Depois, do cosseno aqui. Depois, a do produto. Esse carinha fica quieto. Mais duas vezes a integral de π sobre 2 cosseno de x dx. Beleza. Alguém lembra quem é a primitiva do seno? Menos cosseno. Menos cosseno. Vou ficar com menos cosseno aplicado de π sobre 2 é zero. Mais duas vezes. Alguém lembra a primitiva do cosseno? É o seno. É o seno. Porque quando você deriva o seno, você ganha o cosseno. Então eu fico com seno de x aplicado π sobre 2 e zero. Beleza. Agora vamos distribuir os valores. Primeiro esse. Ficou menos cosseno de π sobre 2 menos o cosseno de zero. Mais duas vezes o seno de π sobre 2 menos o seno de zero. Vamos lá, vamos botar círculo trigonométrico. Isso aqui, reto do seno. O círculo ele é unitário, então nas pontas ele tem 1 como valor do seno. Aqui é a reta do cosseno, ele tem 1 aqui, menos 1 aqui. E agora eu vou pôr os ângulos, certo? Aqui é o ângulo 0, aqui é o ângulo π sobre 2, aqui é o ângulo π, aqui é o ângulo 3π sobre 2, e aqui o 2π, que é a volta completa. Beleza? Esse aqui é o valor 0, o centro, 0. Aí vamos lá. Quando meu ângulo for π sobre 2, quanto é o cosseno? Zero. De π sobre 2 é 0. Esse aqui dá menos 0. Menos com menos dá mais. Quando meu cosseno for o ângulo 0, dá 1. Mais duas vezes. Seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2, quando o ângulo é π sobre 2, o seno é 1. Então vai ficar 1. Menos. Quanto ao seno de 0? É zero. É 0 também, certo? Seno de 0 é 0. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1 mais 2 vezes 1. Isso aqui é 1 mais 2, que é 3. Beleza? Chat. Alguma coisa? Tranquilo, professor, tranquilo. Por enquanto tá fácil, né? É, enquanto não tem umas primitivas muito doidas aí. Aí vai ser vocês com vocês. Essas primitivas muito doidas aí. Vai ver só semana que vem. Pronto. Pra quem não tá lembrando das primitivas, eu trouxe aqui o quadrinho lá de primitiva. Certo? A gente falava lá em primitiva particular e primitiva geral. Qual era a diferença? Alguém lembra? Não? A diferença era a constante. Quando eu falo de uma primitiva particular, ela é só esse númerozinho. Aí o que acontece? Acontece que qual é x ao quadrado. Pronto, qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x, certo? Qual é a derivada? X ao quadrado mais 3. 2x. 2x. Qual a derivada de x ao quadrado mais 5?
2x. 2x também. Então, o lance é, quando eu integrar o 2x, é para eu voltar para o x ao quadrado. Mas, pode ser que tenha um númerozinho acompanhando, certo? Ou seja, isso aqui é uma primitiva particular. Essa aqui é outra primitiva particular. Essa aqui é outra primitiva particular. A primitiva mais geral é x ao quadrado mais c, que era uma constante. Tipo, aqui eu tenho mais 0, mais 3, mais 5, mais 7, mais 10, mais 1000, certo? E agora a gente vai falar das integrais indefinidas, onde a gente não tem aquele intervalo de integração, beleza? E aí vai aparecer essa resposta mais geral, porque a gente vai querer só a cara da primitiva, certo? E vai ser uma primitiva geral. E é basicamente fazer a mesma conta e depois botar um C lá no final. Bora aqui. Eu não vou falar desse teorema da variação total, viu? Não vou falar. Vou ter uma parada um pouquinho mais física. Vamos lá. Na seção 5.3, vimos que a segunda parte do teorema fundamental do cálculo nos fornece um método muito poderoso para calcular a integral definida de uma função, desde que a gente consiga encontrar uma primitiva para essa função, certo? Nessa seção, nós vamos introduzir uma notação para primitivas, rever as formas de primitivas e então usá-las para calcular integrais definidas. É o que a gente vem fazendo desde a aula passada. Nós também vamos formular o teorema fundamental do cálculo 2 e aplicar ele em problemas de ciência e engenharia, que é o teorema da variação total, que a gente vai deixar de lado. Então vamos lá. Integrais indefinidas. Em ambas as partes do teorema fundamental é feita uma conexão de integral e primitiva, né? Na parte 1 ele define aquela função feia, na parte 2 é o que a gente usa, certo? A gente consegue calcular o valor disso aqui encontrando as primitivas, beleza? Precisamos de uma notação conveniente para primitivas para que torne nosso trabalho mais fácil. Em virtude da relação dada pelo teorema fundamental entre primitiva e integral, a notação integral de f de x é tradicionalmente usada para a primitiva de f e é chamada integral indefinida, certo? Observem que aqui a gente não tem o a e o bzinho lá pendurado. Ele é só uma integral indefinida, certo? Isso significa que se eu pegar esse resultado e derivar, eu vou encontrar a função de dentro. É o lance de integrar e derivar, certo? Por exemplo, se eu tenho uma função x ao quadrado, a integral dela é x3 sobre 3 mais c. Por que mais c? Porque quando eu derivar essa expressão, eu vou encontrar o x ao quadrado. Mas por que ficar botando esse c? Exatamente para evitar situações desse tipo, certo? Não é nem para evitar, é para eu abranger todo mundo, beleza? Eu não posso botar uma resposta, uma primitiva particular. A primitiva tem que ser a mais geral possível. Então ela vai ter que sempre carregar esse C. E aí, portanto, podemos olhar para a integral indefinida como uma família de funções. Uma família de funções, quando ele diz, é um monte de função junto, só que elas só mudam pelo C. Por exemplo, essas funções aqui, ó. X ao quadrado, ela é da mesma família de funções do x ao quadrado mais 3, que é da mesma família de funções do x ao quadrado mais 5. É simplesmente família, é um nome bonito para tipo um monte de função que tem a mesma característica. No caso, a característica é ter essa derivada aqui, né? Beleza? Isso aqui não vem ao caso. Aí, aqui está a grande pesca, né? É a mesma tabelinha lá das definidas, só que sem os índices, certo? A integral de uma função vezes a constante pula fora, certo? Isso aqui está no livro, peguem isso aqui para estudar na hora de fazer as questões. A soma abre, tranquilo. Quando eu tenho uma multiplicação quando eu tenho um número vezes dx, vai aparecer só pronto, bem aqui, ó. Isso aqui eu vou escrever aqui para vocês. Quando a gente integrou 1 dx de 5 até 10, ia aparecer o quê? Ia aparecer o x aplicado de 5 até 10. Que isso aqui era 10 menos 5, que é 5. Só que agora a gente não tem mais esse intervalo de integração.
Então a resposta é só x, certo? No caso, 1 vezes x. Se fosse 2, ia aparecer 2 vezes x. Mais um c, para abranger todo mundo, certo? Então, a nossa integral do polinômio lá, que era só adicionar um grau em cima e dividir, né? Integral de x ao quadrado. É só você botar 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Isso aqui é x3 sobre 3, certo? Ah, mas qual é a integral de x elevado a 7 dx? Você vem, x elevado a 7 mais 1 dividido por 7 mais 1, certo? É o que está aqui. Para todo n diferente de 1, certo? Por quê? Ou diferente de menos 1. Por que diferente de menos 1? O que é que acontece quando esse expoente for menos 1? Isso aqui é a integral de 1 sobre x. E quem é que eu integro? Ou quem é que eu derivo para achar 1 sobre x? O ln. Certo? A derivada do e é o próprio e. Então a integral do e é o próprio e mais uma constantezinha. Certo? E aqui tem as propriedades trigonométricas. Depois vocês dão uma olhadinha. Ó, o arco tangente aqui, ó. O arco seno. Certo? A hiperbólica tá aqui também. Aquelas igualdades trigonométricas estão todas aqui, ó. Tá tudo aqui, certo? Lembre-se de que, pelo teorema, a primitiva mais geral sobre o intervalo dado é obtida adicionando uma constante. Foi o que eu acabei de falar. Adotamos a convenção de que quando uma fórmula para integral indefinida é geral, ela é válida somente em um intervalo. Então a gente tem que escrever a constante amarrada, certo? Entendendo que isso é válido de um intervalo 0 até infinito ou no intervalo menos infinito a 0. Beleza? Isso aqui é só uma observaçãozinha em relação ao sinal. Mas, se está indefinida, sempre botem a constante. Professor, mas eu fiz a conta toda certa e não botei a constante. Tudo bem, sua questão está certa, só não está toda certa, né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais coisa. A gente vai mostrar alguns exemplos e aí a gente vai encerrar por hoje. Foi o que eu tinha preparado para hoje. Vou botar aqui x7 mais x6 mais 3x mais 1 dx. Indefinida. Indefinida aqui. Certo? Vamos lá. Vamos abrir, separar nas contas. Aqui vai ficar a integral de x7 dx mais a integral de x6 dx mais 3 vezes a integral de x dx mais integral de 1 dx. Integral de x7. x7 mais 1 sobre 7 mais 1. Mais. Eu estou puxando a primitiva em tudinho, né? 3 vezes. Aqui vai ficar 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Mais x mais c. Certo? Aqui vai ficar x8 sobre 8 mais x7 sobre 7 mais 3x2 sobre 2 mais x mais c. A resposta é essa. Beleza? Beleza. Beleza aí? Os meninos estão falando pelo chat. Pablo, tudo tranquilo? Tudo. Fala aí, Pablo. Beleza, né? Tranquilo. O que a gente tinha pra hoje era isso. Eu vou fazer só mais um exemplo. Eu marquei algumas questões e algumas questões de fixação para vocês darem uma olhada. Como toda aula, quase toda aula eu faço isso, né? Eu montar a aula e botar umas questões do que a gente tava falando. Deixa eu botar outro exemplo aqui.
integral de E elevado a x mais pronto. Deixa eu só ver bem se é menos ou se é mais. É mais. O arco tangente. Ele aparece assim. A integral disso aqui é o arco tangente. Vamos separar. Beleza? Agora a gente faz a conta. A derivada, ou a primitiva do E é o próprio E. A primitiva de 1 mais x ao quadrado é o arco tangente de x. E aqui vai aparecer 7x3 sobre 3 mais c. Em rigorosamente como matemática, os meninos que gostam mais, cada função dessa me daria uma constantezinha, C1, C2, C3. Aí eu ia juntar elas e chamar de C a soma, que é justamente essa C aqui. Mas não se prendam a isso. No final tem que aparecer uma constante. Então vocês podem fazer a conta e no final adicionar uma constante, desse jeito. Certo? Eu vou só reescrever aqui. Eu escrevi aqui parecendo minha cara. 357, 358. Aqueles modos de questão que o livro bota. 19 a 42. E as questões 55 a 59. E a página 366 barra 367. Questões 5 a 18. E questões 21 a 46. Para vocês darem uma olhada. Que é sobre o que a gente estava falando hoje. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Quem tiver, não tenha vergonha, não tenha medo. Tudo tranquilo, tudo certo. Podemos ir para casa. Relembrando, para quem não estava aqui no começo da aula. Hoje a gente vai ter aula. As aulas do dia 10, quarta-feira, do dia 12, sexta-feira, vão ser gravadas e postadas. Eu acho que ou amanhã de noite ou quarta de manhã, certo? Essas duas aulas vai ser com vocês. Na segunda, feriado, certo? Segunda, feriado. Então, nossa próxima aula é no dia 17. Que vai ser uma aula que eu vou vir com algumas questões para ver como é que vocês estão, como é que vocês ficaram nesse tempo longe de mim aí estudando, certo? Porque esses dois vídeos que eu vou mandar são sobre técnicas de integração. É exatamente para resolver os problemas quando a integral for muito feia. A primitiva não for simples, que nem o da tabela. Beleza? Professor, Diga lá. aí no caso aí seria aquela substituição. Tá dando uma microfoniazinha, Miguel. Mas o que, é que a gente vai ver nas aulas de técnica? Por substituição, por partes, frações parciais partes. e substituição trigonométrica. Aí, no caso seriam essas duas aulas seguintes, né? Essas duas aulas dessa semana que eu vou gravar amanhã. Quer assistir, hein? Beleza? Beleza. Aí eu vou fazer uma aula com muito exemplo, bem devagar. Acho que toda vez eu digo que a aula vai ficar grande, fica pequena, porque eu falo muito rápido. Mas eu vou tentar fazer o mais explicado possível. Beleza? E a atividade de reforço tem previsão para correção. Eu vou tentar corrigir amanhã também. Amanhã eu tô com tarde livre, eu vou tentar fazer essas duas coisas. Já faz formatura aqui dia, professor, pra gente ir lá. Rapaz, nem é uma festa, porque eu me formei mesmo, terminei tudo. No final do ano de 2019. Aí colei grau com o reitor, peguei meu diploma e tudo e tal em 2020. Só que tinha a cerimônia da placa, né? A placazinha de botar lá na USP.